escrito isso aí, pessoal? O que está escrito no versículo 26? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus o criou, macho e fêmea os criou. Tem uma coisa diferente aqui. Quando Deus foi criar os luminares, ele disse, haja luz. Quando ele foi criar as plantas, haja em vegetação. Quando ele foi criar, fazer separação entre luz e trevas, ele já haja separação. Tudo ele criou no som do quê? Da sua voz. Tudo Deus criou no som da sua palavra. Mas quando ele foi criar o homem, ele não criou o homem com o som da palavra. Olha que interessante. Tudo ele criou no som da palavra. Mas quando ele foi fazer a mim, foi fazer a você, vai para o capítulo 2 aí para você ver uma coisa. Capítulo 2, no versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem. Da onde, igreja? Do pó da terra. E fez o quê? E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma. Você vê que quando Deus foi fazer a mim e a você, ele não falou. Pelo contrário, ele teve que colocar a mão na massa. Ele falou assim, façamos. Isso quer dizer que ele não estava lá sozinho. Quem estava do lado dele? O Senhor Jesus. Façamos agora o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E ele não falou, não, ele teve que pegar as mãos dele na terra e ele formou. Não está dizendo que ele falou, está dizendo que ele formou. Então ele formou o homem, olha para o pastor, com as suas mãos. E a Bíblia diz que ele soprou. Esse sopro que ele soprou sobre nós é o espírito que ele deu para todos nós. Todo homem aqui tem espírito, tem corpo e também tem alma. Só que quando se fala dos animais, já perguntaram para mim, pastor, os animais vão para o inferno? Falei, animal não tem alma. Animal não tem alma para ir para o inferno. Animal, ele foi só constituído de corpo e espírito. Mas ele não tem alma. Agora eu e você tem uma alma. Nós temos um corpo que não foi formado pela palavra, mas foi formado pela mão de Deus. Diga para o seu irmão lá, para ver se ele pega o espírito. Fala assim, o seu corpo, fala Belém, foi formado pelas mãos de Deus. Então quando Deus o formou o homem, ele formou o homem à sua imagem. E o que, igreja? E o diabo, quando viu tudo isso, imagina ele assistindo tudo isso. Porque Satanás já estava aqui na terra quando tudo isso estava acontecendo. Ele estava aqui, ele estava vendo tudo que Deus estava fazendo, tudo que Deus estava querendo. Mas quando Deus formou o homem, o diabo ficou, porque ele formou o homem à sua imagem. Ou seja, nós fomos criados para sermos fortes. Nós somos criados para ser vencedores. Levanta a mão, receba essa palavra aí. Você foi criado à semelhança do Deus Todo-Poderoso. Pastor Ângelo, quando é que o homem se torna fraco diante de Deus? Quando ele começa a cair na conversa do diabo. Quando ele começa a dar atenção para o pecado. Quando ele começa a dar atenção demais para esse mundo aí fora. Eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, por obrigação, nós temos que, olha pastor, resumindo, nós temos que arrebentar essa terra. Nós temos que ser mais do que vencedores. Deus formou você para vencer. Alguns já tomou posse aí. De novo, Deus formou você para vencer. Deus formou você para ser grande. Mas o diabo vendo isso, ele falou, não, eu tenho que envergonhar essa imagem. Eu tenho que envergonhar o ser humano. Eu tenho que humilhar o homem diante do seu Criador. E ele fez isso e tem feito isso. A primeira coisa que o diabo fez foi querer denegrir o homem mesmo, o macho. Porque a pior vergonha que tem hoje é ver a situação que os homens dessa terra estão vivendo. Vamos falar a verdade, irmão? Os homens estão fazendo um papel ridículo nesse mundo. Eu sou homem, mas eu tenho que falar a verdade.
E isso aí é graças ao próprio homem e graças ao próprio Satanás. Porque o diabo, o que ele mais quer é humilhar o homem. E eu não preciso ir longe, não. Que dia que é hoje mesmo? Que dia que é hoje mesmo? Já percebeu a comoção que tem no Dia das Mães? Já perceberam como o Dia das Mães é movimentado? Já viu como que fica o comércio no Dia das Mães? O comércio no Dia das Mães fica lotado. É lembrancinha pra lá, é flor pra cá, é não sei o quezinho pra cá. Agora vocês deram uma andadinha aí, essa semana, ontem, você viu como está o comércio pro Dia dos Pais? Tem comércio aí que essa semana agora, aí, uma obreira chegou e falou foi lá comprar um presente pro pai lá. Chegou lá, cadê o presente dos pais? Não, a gente nem montou a banca ainda. Se fosse da Dia das Mães, já estava montado um mês antes. Quando é Páscoa, já percebeu? Fevereiro, acabando o carnaval, já tem ovo de Páscoa já nos mercados, na padaria, não é? Agora é Dia dos Pais. Fraco. Não tem nada, o comércio vazio. É como se fosse um dia normal. No Dia das Mães, restaurante, não tem nem vaga. Já saiu na rua no Dia das Mães? Você já viu como fica o trânsito? Ninguém consegue andar. E hoje você vai andar tranquilo. Mas por quê? Por quê? Por que com os pais é assim? Porque infelizmente o diabo conseguiu distorcer a imagem do homem. Olha a imagem que o homem tem. O homem tem a imagem de ser um cafajeste. Sim ou não? O mentiroso. O abandonador de família. Quantos pais só faz os filhos e depois faz o quê? Vai embora e some. O pai tem a imagem do quê? Do pilantra, do safado sem vergonha. Eu estou mentindo, pessoal? Eu estou falando besteira aqui, pessoal? Estou falando, gente? Você vê hoje, o homem, diante da sociedade, ele não vale nada. Você pode ver as pessoas olham assim, até confiar no homem demora. A mulher tem mais credibilidade hoje em tudo do que o homem. Pode ver. O homem foi perdendo valor. O homem foi perdendo espaço. Você tem ideia? Tanto que isso é real, que hoje a mulher ocupa no mercado de trabalho posições que há anos atrás ela nunca ocuparia. Eu estou mentindo, pessoal? Nunca ocuparia. Por que ocupa hoje? Porque os homens não estão sendo a imagem e a semelhança do Senhor. Infelizmente, repita falar, o homem tem tido uma imagem fraca. E a única maneira de mudar essa imagem, não existe outra maneira, é quando o homem resolve entregar a vida dele para Jesus. Quando o homem resolve colocar Deus em primeiro lugar. A única maneira do homem ser forte, ser imagem, a semelhança de Cristo, é quando ele está cheio do Espírito de Deus. Não tem outro jeito. Não existe. O Satanás, ele sabe muito bem disso. Então, o que ele faz? Ele faz esse homem se deleitar com as coisas desse mundo. A igreja hoje é mais constituída de homens ou mulheres? De 100% da igreja, 80% é as mulheres. 20% da igreja hoje é os homens. É 20%. Então eu vejo que se não fossem as mulheres, a igreja estava perdida. Olha o que eu estou falando aqui. A igreja estava perdida. Porque nós homens abandonamos tudo isso. Vamos falar a verdade. O diabo trabalhou direitinho para o homem abandonar a Deus. E trabalhou direitinho para o homem viver uma vida fraca no pecado, nas coisas erradas desse mundo. E quando o homem resolve viver no pecado, desculpa falar a verdade, todos os homens estão aqui, eu sou homem, eu tenho que falar isso. O homem no pecado, ele é um fraco. Ele é um invencido. O valor do homem na sociedade já está caído. E do homem no pecado, então, pior ainda. O homem na cachaça, pior ainda. O homem na mentira, ele não vale nada. Já conversou com uma pessoa mentirosa? Quem já conversou com uma pessoa que é mentirosa?
Vamos lá, deixa eu fazer essa pergunta aqui, de novo. Quem já conversou com um mentiroso? Quem já conversou? Diga amém. Observa, o olhar do mentiroso é forte ou o olhar do mentiroso é fraco? É forte ou é fraco? Sabe por que é fraco? Eu vou te falar por quê. A pessoa, quando ela está mentindo, o corpo dela começa a mostrar a mentira. Já pegou alguém mentindo? A pessoa, quando ela está mentindo, ela não olha no seu olho. Ela fica assim, ó, olhando para qualquer lado. Ela olha para o chão, ela olha para o lado. Por isso que eu não gosto. Uma pessoa começa a vir conversar comigo, começa a olhar para os lados. Aí tem coisa. Aí tem coisa. A pessoa começa a olhar para todo lado, mas não olha. A pessoa, quando ela está mentindo, começa a ficar vermelha. Começa a mudar a cor da bochecha, que ela começa a ficar vermelha, começa a ficar sem jeito. Uns começam a ficar nervosos, uns querem mudar de assunto, é ou não é? Quer fugir da conversa. Mas você percebe que o corpo da pessoa rejeita a mentira. Sabe por que o corpo rejeita? Porque o corpo não foi feito para mentir. O teu corpo foi criado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Como que uma coisa criada pela mão de Deus vai aceitar aquilo que é do diabo? Você vê que o nosso corpo não aceita aquilo que é do diabo. O seu corpo não aceita mentira. Você mente, mas o seu corpo não mente. O seu corpo fala a verdade. A mãe sabe quando o filho está mentindo? Vamos lá, sabe ou não sabe? A esposa sabe quando o marido está mentindo? Sabe ou não sabe? Mas ela sabe pela boca dele? Ela sabe pelo quê? O corpo. O corpo entrega. O corpo fala. Olha só como o corpo não aceita o pecado. O homem quer usar a cachaça, a pinga, a cerveja, para ter um momento de quê? De alegria, de descontração. É verdade ou não é? Mas olha como o corpo reage. O cara, quando bebe, ele fica lúcido, amém? Não, ele sai da sanidade. Ele começa a ficar falando coisa que ele não falaria. Ele começa a fazer coisas que ele jamais faria. Ele começa a se comportar com uma pessoa que não está no seu juízo perfeito. O homem, quando está bêbado, ele anda traçando perna no meio da rua, trocando para lá, para cá. Por quê? Porque o corpo rejeita. O corpo não aceita. O teu corpo foi criado para ser imagem e semelhança do Senhor. Teu corpo não foi criado para o vício. Teu corpo não foi criado para pinga. O corpo rejeita as drogas. Quando a pessoa usa droga, o corpo começa a reagir diferente. A pessoa muda o olhar, fica agressiva, fica agitada. O corpo responde todas essas coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz com o nosso próprio corpo. O nosso corpo é imagem e semelhança do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus. O teu corpo não foi criado para o pecado. O teu corpo não foi criado para a mentira. Então, se nós estamos aqui ouvindo essa palavra desse Dia dos Pais, reflita o que você está fazendo com o seu corpo. Olha para o que você está fazendo com o seu corpo. O seu corpo nunca vai aceitar uma vida de pecado. Não adianta, o corpo vai rejeitar. O corpo não vai aceitar. O que eu passo? Mas por que os homens fazem tudo isso com o corpo? Posso falar? É porque as suas almas estão na mão do diabo já. A alma já está na mão do diabo. Por que o corpo faz? Porque a alma deseja aquilo. É a alma da pessoa que faz tudo aquilo. É o coração da pessoa que faz tudo aquilo. Mas o corpo em si, o corpo rejeita. Então, gente, vamos começar a observar o que nós estamos fazendo com a nossa vida. O homem hoje, a imagem do homem está destruída diante de tudo. Por quê? Porque o homem tem procurado as coisas desse mundo. Se eu apresentar o meu corpo para servir o mal, a Bíblia diz que eu vou ser servo daquele mal. Se eu apresentar o meu corpo para mentira, você sabe o que vai acontecer? Posso mostrar na Bíblia, pessoal? Posso ou não? Quero mostrar isso aqui na Bíblia para você. Abra aí a sua Bíblia. João capítulo 8. João. João 8. João 8.
Quem já achou aí, diga amém. Diz assim no versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Olha como é sério. Se eu apresentar o meu corpo para mentira, ou para qualquer pecado que seja, versículo 44 diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai do que, igreja? Então, quando eu apresento o meu corpo para o pecado, para as coisas desse mundo, eu estou agradando o dono dessas coisas. Então, quando o meu corpo usa essas coisas desse mundo, eu estou agradando o pai dessas coisas. Eu acabo deixando de ter Deus como pai, e eu acabo deixando de ter o diabo como meu pai. Gente, vamos acordar. No meio de você falar: Deus, eu não aceito. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo não é templo da mentira, não é templo do pecado, não é templo de coisa ruim. Nós não estamos mais em tempo de brincar com as coisas de Deus. Nós estamos num tempo de levar Deus a sério, de levar a palavra de Deus a sério e falar: Deus, eu não quero usar o meu corpo para fazer aquilo que é errado. Abra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. Paulo fala o seguinte aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Pastor, eu não quero usar o meu corpo para as coisas erradas. Diga assim: Satanás, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu sou imagem e semelhança do meu Deus. Usa seu corpo para honrar a Deus a partir de agora. Usa seu corpo para servir a Deus. Eu sei que no começo não é fácil, mas você precisa começar a se esforçar. Você precisa começar a educar o seu corpo. O corpo tem que ter educação como um filho. É fácil educar um filho, igreja? Quem é pai e mãe aqui sabe como é difícil. É difícil você colocar um filho no caminho. É difícil você educar o filho. O filho, se deixar, ele não toma banho. Se deixar, ele não escova o dente. É mentira, é verdade? Se deixar, não estuda. Se deixar, fica na rua. Se deixar, fica com o celular 24 horas. Sim ou não? Se deixar, não dorme de noite. Se deixar, não come direito. Quer dizer, se deixar, desanda. É igual o seu corpo. O seu corpo, se você deixar, vou dizer a verdade, ele vai querer dominar você. Se você deixar, você não levanta. Hoje, manhã, quem vai me falar que queria levantar? Eu duvido você falar: nossa, quando o relógio... Eu não sei você, se você acorda sozinho, eu acordo só com o celular tocando. Se o celular não tocar, eu perco a hora. O celular, quando tocou, eu falei: Satanás puro. Eu tenho aquela mania de colocar, por exemplo, eu coloco aqui 7h30, aí eu coloco 7h30, 7h35, 7h40. Aí toca a primeira vez, é o demônio, desligo. Segunda vez toca, estou ouvindo voz. Quando é o terceiro, eu falo: Senhor da glória, ou eu levanto agora ou eu perco a hora. Mesmo contra a vontade do corpo, o que a gente tem que fazer? Tem que levantar. Porque se deixar o corpo dominar, você não levanta. Perde a hora, perde compromisso. É mentira? Gente, o corpo tem que ser educado. E você tem que educar ele. Você tem que fazer a sua parte. Senão a coisa não vai. Se deixar o teu corpo à vontade, ele nunca vai querer as coisas de Deus. Pastor, o que eu faço para dominar o meu corpo? Aqui, ó, 1 Coríntios. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos lá, vamos junto no versículo 17. Diz assim, ó: mas o que se ajunta com a carne, amém, pessoal? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas o que se ajunta com o mal, está escrito isso aí, pessoal? Mas o que se ajunta com quem? É o mesmo Espírito. Olha aí.
O que se ajunta com o Senhor, quando você vê Senhor na Bíblia, é o Deus Todo-Poderoso. Aí lá embaixo você vê Espírito, mas você não vê com um E maiúsculo, porque o E maiúsculo é o Espírito de Deus, mas você está vendo aí com E minúsculo. Esse E minúsculo é o teu Espírito, é você. Então é você que tem que se ajuntar com o Senhor. Porque se você não se ajuntar com o Senhor, já era, você não domina nada. Sem mim, sem Ele você não vai fazer mesmo. Sem Ele você não faz. Por isso que eu falo, acordou de manhã, se ajunta com o Senhor, faz a sua oração, ainda que seja atrasado, vai escovando o dente, vai orando, vai tomando café, vai orando, vai se trocando, vai orando. Se não dá para ajoelhar, no meio do caminho, vai falando com Deus. Se ajunta com o Senhor, que com Ele você é forte. Com Ele você vence, com Ele você cresce, sem Ele você é fraco. Sem Ele você perde batalha, sem Ele você não chega em lugar nenhum. Hoje é dia dos pais, e o Deus Todo-Poderoso quer ser o teu pai aqui hoje, e quer honrar você, filho dele. Por isso que Ele quer agora juntar-se ao teu corpo, através do corpo e o sangue dele. Está aqui, ó. Aqui está a oportunidade de você ser forte. Por isso que a gente fala, não perca a Santa Ceia. Quando você perde a ceia, você fica fraco. Fora da ceia, você fica oprimido. Fora da ceia, você deixa o mal te vencer. Você só se torna forte quando você está unido com o Senhor. Aí ele fala assim agora, presta atenção no versículo seguinte, versículo 18. Ele fala agora, diz assim, ó, não sou eu que estou falando não, é a palavra dizendo, ó, fugir, meu filho. É que Deus está falando, fuja. Fugir do quê? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca com seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, o meu corpo pertence a Deus. Eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo, que é templo do Espírito. Eu não posso entregar o meu corpo às vaidades desse mundo, ao que eu acho, ao que eu penso, ao que eu quero. Não. Levanta a mão e diga, o meu corpo tem dono. Diga, a minha vida tem dono. Por que a sua vida tem dono? Porque você tem um Pai. Dá uma linda salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Dá uma linda salva de palmas bem forte para Ele. Fala, eu tenho um Pai. E se você tem um Pai, em nome de Jesus, honra seu Pai. Honra seu Pai. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos honrar o nosso Pai. Nós vamos emprestar o nosso corpo para que Ele venha entrar dentro de nós. E se o Pai entrar dentro de você, você vai sair daqui glorificando. Você vai sair daqui glorificado. Levanta a mão bem alto. Olha só, receba 3 coisas. Desceu quentinho, tem que falar. Levanta a mão. Você vai receber o corpo e o sangue. Você vai ser agora glorificado. Você vai ser glorificado pelo Pai. Você vai sair daqui glorificando. E você vai sair daqui para dar fruto lá fora. Para ser uma bênção nas mãos dele. Quem está pronto para ser glorificado pelo Pai? Fique de pé. Em nome de Jesus. Fique de pé. Fique de pé. Diga graças a Deus. Queria que você fizesse uma oração agora de participar da ceia. Senhor, me perdoa. Se algum dia eu usei o meu corpo para aquilo que não é santo. Se eu fiz alguma coisa um dia que não era para ter feito. Isso é uma oração personalíssima. O que é uma oração personalíssima? Eu não posso fazer essa oração por você. Eu não posso. E você também não pode fazer essa oração por mim. Você também não pode fazer essa oração pelo irmão que está do seu lado. Isso é uma oração que você precisa fazer com Deus agora. Você precisa falar, Deus, me perdoa se algum dia eu emprestei o meu corpo para fazer uma coisa que não é do teu agrado. Se um dia eu pequei com o meu corpo, pequei contra o meu próprio corpo, estragando a imagem e a semelhança de Deus, entregando o meu corpo à mentira, à vaidade, enfim, é o que for. Coloca a mão no seu coração, fecha teus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, para sentar na mesa com o Senhor. Nós estamos aqui, Espírito Santo, para entregar o nosso corpo a Ti. Porque nós fomos feitos, meu Pai, imagem e semelhança do Senhor. O nosso corpo, meu Deus, não pode ser, meu Pai,
estragado pelas coisas dessa terra. O mal, meu Deus, o diabo, ele vem todos os dias para poder tomar posse do nosso corpo, para tentar, meu Pai, nos denegrir, para distorcer, meu Deus, a imagem do Senhor que foi criada em nós. Fala para Deus agora: Senhor, me perdoa. Se você tem que pedir perdão para Deus, peça agora. Não fica calado agora. Agora é a oração que você tem que fazer. Ninguém pode fazer essa oração com você. Se você tem alguma coisa para falar, é momento de você falar, é momento de você confessar, é momento de você falar: Deus, eu não quero sair daqui com o meu corpo do jeito que eu cheguei. Fala para o Espírito Santo agora: eu quero entregar o meu corpo ao Senhor, eu quero entregar a minha alma ao Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem ciúme de nós, Senhor. O Senhor tem ciúme do nosso corpo, o Senhor tem ciúme da nossa alma, o Senhor tem ciúme do nosso espírito. Meu Deus, quando o Senhor vem, meu Deus, fazer a obra, Espírito Santo, dentro de nós, sei que tem ciúme de mim. Meu Deus, faz a obra, Espírito Santo. O Senhor é um Pai, e eu creio que o Senhor quer cuidar de nós, o Senhor quer cuidar da nossa vida, o Senhor quer nos ajudar, o Senhor quer nos encher, o Senhor quer, meu Deus, fazer a obra em nós. Faz a obra em nós, Senhor. Fala para Deus agora: Senhor, eu quero sair daqui, meu Deus, com a obra feita. Fala isso para Jesus agora. A obra não pode ser pela metade. Fala para Jesus agora: a obra tem que ser perfeita. E para a obra ser perfeita, levanta as suas duas mãos para o céu e diga assim: meu Deus, a partir de agora, não sou eu mais que vivo, mas eu quero que o Senhor, a partir de agora, venha viver dentro de mim. E o teu nome, meu Pai, venha ser glorificado, o teu nome venha ser exaltado. E eu creio que em nome de Jesus vai haver uma mudança, vai haver uma transformação, porque Deus é fiel para fazer isso na sua vida, na minha vida e na nossa vida. E se você crer, diga glórias ao Pai, diga glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Dá uma linda salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Bem forte para Ele.